Então vamos lá, direto ao ponto. A ideia aqui hoje é mostrar um comando que é extremamente útil e eu utilizo bastante no meu processo de desenvolvimento de software, que é o comando do git squash. O git squash não é um comando, mas uma série de comandos, né? Mas o que ele vai fazer é basicamente pegar um número de commits e ele vai literalmente fazer o squash, ou seja, ele vai amassar tudo como se fosse uma mudança só. Vantagens disso, ao meu ver, a principal vantagem é que você consegue ali ter um histórico exato da sua feature, por exemplo. Implementei uma feature, corrigi um bug. Tenho vários commits que eu fiz ali, e no meu histórico eu posso fazer o squash e ficar só um commit. Ou então eu quero fazer com que parte dessa feature seja implementado em um commit, parte dessa feature em outro, mas enfim. Vamos seguir e vamos entender como que ele funciona aqui. A ideia é basicamente a seguinte. Eu criei aqui um arquivo chamado example.txt. Eu vou fazer uma modificação nele, né? Então, só para também explicar, já fiz o primeiro commit aqui nesse arquivo. Mas o que acontece? Então, vamos seguir, né? Eu vou fazer uma segunda mudança, certo? Então, eu quero adicionar aqui mais 10 linhas. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui 10 linhas, certo? Adicionei 10 linhas e eu quero enumerá-las, por exemplo. Perfeito. Eu uso Vim. Então, eu tenho essas 10 linhas aqui, as 11 linhas que eu coloquei, que seja. Vou salvar e vou adicionar essas 10 linhas no commit, certo? Vou colocar esse commit aqui como o nome second commit. Perfeito? Fiz isso. Agora, se nós formos no meu log, eu tenho primeiro e segundo commit. Perfeito. Só que eu simplesmente decidi que no meu próximo commit, né, eu preciso fazer com que essas linhas aqui sejam deletadas, certo? Então, eu vou adicionar agora o terceiro commit. Então, perceba que existiu a deleção dessas linhas aqui. E vou adicionar aqui o terceiro commit. Third commit. Ok. Feito isso, nós temos 3 commits. Só que eu quero deixar isso organizado. Eu vou justamente fazer o squash disso, para que toda essa minha implementação fique em um commit só. E quando, se porventura as pessoas precisarem encontrar esse commit, eu tenho toda a mudança ali centralizada num ponto só. Como que eu faço isso? Eu uso o comando rebase e uso o modo iterativo. Esse modo iterativo aqui, ele é utilizado em vários comandos. Por exemplo, se eu apertar git add-i, eu entro no modo iterativo. Vários comandos têm isso. Eu recomendo vocês experimentarem aí com isso. Mas eu vou entrar no modo iterativo e eu tenho já configurado na minha variável de ambiente um editor, que é o Nelvin. E eu vou fazer o squash dos 3, do head até o segundo commit. Então, head till 2. Perceba que ele abriu aqui, já ele está com o head do primeiro commit, né? Mas a ideia é, perceba que eu vou fazer o squash. Então, você tem vários comandos aqui, edit, squash, fixup. Mas o que eu vou fazer, eu quero fazer com que esses comandos aqui, pick, né? Eu quero manter o segundo e fazer com que o terceiro ele se una. Então, ele vai até me mostrar as mensagens. Eu quero deixar o segundo e o terceiro como third, certo? Então, como second. Então, o que eu vou fazer aqui agora é verificar o meu git log. E agora eu tenho somente 2 commits. Se eu der um git blame, eu vou reparar que a mudança aqui
foi feita como se tivesse feito só 2 commits. E aí você pode encaixar isso e usar isso de várias formas diferentes. Mas a ideia é sempre organizar os commits antes de entregar de fato aquele card, aquela feature.